Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos então para a nossa primeira aula de literatura sobre classicismo. Gente, nessa aula nós vamos fazer então exercícios do livro de vocês. Então peço que vocês peguem lá na página 146, tá? Lá na página 146, gente, nós vamos fazer os exercícios da parte do praticando. Nós temos lá: a obra épica de Camões, Os Lusíadas, é composta de 5 partes na seguinte ordem. Lembrando que eu falei isso na aula anterior: narração, invocação, proposição, epílogo e dedicatória. Letra B: invocação, narração, proposição, dedicatória e epílogo. Letra C: proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Letra D: proposição, dedicatória, invocação, epílogo e narração. Ou, na letra E, nenhuma das alternativas. Gente, essa é uma questão bastante específica, da qual vocês precisam relembrar qual é a estrutura, então, do livro. Lembrando, gente, primeira parte é a proposição. Segunda é a invocação, onde ele vai chamar as deusas e musas. Terceira é a dedicatória, a qual, Camões faz ao rei de Portugal. Quarta parte é a narração, que é a parte mais extensa, onde ele vai contar toda a história, então, do Vasco da Gama indo em direção às Índias. E a última parte, que é o epílogo, então, que ele vai fazer essa reflexão sobre o que vai acontecer depois, como vai ser o pós-viagem. Ou seja, gente, na número 1, a correta é a letra C de casa. Número 2. Sobre o poema Os Lusíadas, é incorreto afirmar que, então a gente tem que localizar a errada. Letra A: quando a ação do poema começa, as naus portuguesas estão navegando em pleno Oceano Índico, portanto, no meio da viagem. Sim, gente, exatamente. Lembram que eu até citei na aula falando, olha, gente, a história não começa no início, quando eles já estão saindo lá de Portugal, mas sim quando eles já estão em alto mar. Letra B: na invocação, o poeta dirige-se às Tágides, ninfas do Rio Tejo? Sim, gente. Uma das partes fundamentais para você ter, então, uma obra épica é justamente essa parte da invocação das deusas e musas. Letra C: na Ilha dos Amores, após o banquete, Tédios conduz o capitão ao ponto mais alto da ilha, onde lhe descenda a máquina do mundo. Gente, até essa parte aqui da máquina do mundo, ela é tão importante que muito tempo depois, Carlos Drummond de Andrade produziu um poema chamado A Máquina do Mundo. Então, gente, sim, essa está correta. Letra D. E vale um detalhe: essa máquina do mundo pode ser interpretada de diferentes formas. Letra D. Tem como núcleo narrativo a viagem de Vasco da Gama, a fim de estabelecer contato marítimo com as Índias. Correta também. E a letra E: é composto em sonetos decassílabos, mantendo em 1102 estrofes o mesmo esquema de rimas. Realmente, gente, o mesmo esquema de rimas é obedecido, mas qual que é o problema? Nós não temos sonetos. Por quê, gente? Ele vai fazer um texto, então, narrativo, tá? Ou seja, um poema narrativo. Por isso, gente, não vai ser na estrutura de soneto. Então, a que está errada é a letra E. Número 3. O tom pessimista apresentado por Camões no epílogo de Os Lusíadas aparece em outro momento do poema. Isso acontece no episódio: letra A, do gigante Adamastor; B, do velho do Restelo; letra C, de Inês de Castro; D, dos 12 da Inglaterra; ou E, do Concílio dos Deuses. Gente, o momento que nós temos essa visão negativa é no velho do Restelo, letra B, quando nós temos então esse senhor que fica rogando pragas e prevendo o declínio do Império Português por causa, então, dessa viagem. Então, gente, por isso, a que mostra, então, esse pessimismo dele também é na letra B de bola, na número 3. Número 4, da FUVEST. Já vai andando a récua dos homens de Garganil.
acompanhando-nos até fora da vila as infelizes, que vão clamando qual encabelo, ó doce e amado esposo, e outra protestando, ó filho, a quem tinha só para refrigério e doce amparo desta cansada já velhice minha. Não se acabavam as lamentações, tanto que os montes de mais perto respondiam, quase movidos de alta piedade. Aqui a gente tem um trecho, então, do Memorial do Convento, né, do José Saramago, autor português, autor contemporâneo. E ali nós temos, em muitas passagens do trecho transcrito, o narrador cita textualmente palavras de um episódio de Os Lusíadas, visando criticar o mesmo aspecto da vida de Portugal que Camões, nesse episódio, já criticava. O episódio camoniano citado e o aspecto criticado são, respectivamente: letra A, o velho do Restelo, a posição subalterna da mulher na sociedade tradicional portuguesa. Letra B, aljubarrota, a sangria populacional provocada pelos empreendimentos coloniais portugueses. Letra C, mesmo episódio, só que o abandono dos idosos decorrentes dos empreendimentos bélicos marítimos e suntários. Letra D, o velho do Restelo, o sofrimento popular decorrente dos empreendimentos dos nobres. Ou E, Inês de Castro, o sofrimento feminino causado pelas perseguições da Inquisição. Bom, gente, primeira coisa que a gente sabe aqui que está falando do velho do Restelo, que eu já citei anteriormente, que é o senhor que fica lá falando coisas ruins a respeito, então, dessa tentativa de Portugal de se aventurar pelos mares. Só que ali, gente, está falando justamente do sofrimento popular, porque os nobres tinham grandes empreendimentos para aquela época, né, dos quais isso trazia sofrimento, então, para a galera mais humilde. Sendo assim, gente, na 4, a correta é a letra D, de dado. A número 5. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me as novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho. Vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar perdido lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor um mal, que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Relido o poema de 2 quartetos e 2 tercetos, com versos decassílabos heróicos e esquema rítmico ABBA, ABBA, CDE, CDE, e considerada a elaboração estética da linguagem em que é tratado o tema, assinalar a alternativa que nomeia que tipo de poema é, seu autor e movimento literário que se enquadra. Bom, gente, se eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos, eu sei que é um soneto. Então, eu elimino a letra A, que fala de redondilha, elimino a letra D, que fala de lira, e a letra E, que também fala de lira. Agora, pertence a Camões ou Gregório de Matos, porque o movimento literário deles ali está correto. O que acontece, gente? Ele não está falando da personificação do amor? Ou seja, quem vai falar especificamente disso é o Camões. Ou seja, é um soneto escrito por Camões que pertence, então, ao classicismo. A correta, então, é a letra B, de bola. A número 6. Considere a afirmação a seguir. Na segunda estrofe, predomina alguma coisa, e o trecho selecionado evidencia que Camões optou por versos alguma coisa ao escrever Os Lusíadas. As lacunas devem ser preenchidas correta e respectivamente por. Vamos lá então. Se eu estou falando ali da segunda estrofe, né, olhar e tudo mais, nós temos ali então
que é uma descrição. E, gente, nós temos também versos decassílabos, por quê? Nós estamos seguindo, então, a estrutura clássica. Tranquilo, gente? Bom, espero ter ajudado vocês, então, em mais uma aula de literatura, gente. Na nossa próxima aula de classicismo, nós vamos fazer o restante dos exercícios do livro de vocês. Até a próxima!